Bora falar da Dexus, uma ação que é pouquíssimo comentada pelos analistas de mercado e olhando os últimos 10 anos, teve uma rentabilidade de mais de 2.000%. Para 2026, os dividendos devem ficar acima de 8%. E eu quero mostrar dentro dos cálculos se hoje valeria a pena mais você ter a Dexus ou essa renda fixa que está pagando mais de IPCA e 7%. E a Dexus teve uma queda de 40% na cotação desde as máximas. Será que seria oportunidade ou problema? Bora falar de tudo isso. Antes de mais nada, queria agradecer ao comentário do Medina que pediu essa análise da Dexus. Então já peço aos colegas, se quiser que eu fale de alguma empresa específica, comenta aqui embaixo, já curte o vídeo, que esses vídeos acabam dando um bom trabalho de fazer uma boa análise. Então curte, se inscreve aqui no canal, que é de graça e por enquanto ainda não paga imposto. E para quem não conhece, a Dexus trabalha em dois setores, no setor químico e no setor de aço. E o setor químico trabalha principalmente em resinas termofixas, principalmente com MDP, madeiras MDFs e compensados. E a Dexus destaca que tem mais de 100 tipos de resinas e aplicações. Também trabalha no setor de distribuição através de indústria química, agroquímicos, vernizes e pintura e automotivo, e também através de resinas especiais no setor industrial e fundição, no setor de limpeza e automotivo. E um destaque é que a nova planta de resinas especiais começou as operações no segundo semestre de 2024. E sobre os números, o segmento químico trabalha através da GPC Química, que é uma subsidiária da Dexus, e a gente vai falar um pouco mais sobre esse setor que está tendo alguns problemas. E olhando os últimos 12 meses, houve uma comercialização de mais de 656 mil toneladas por ano, um faturamento de 1,9 bilhão e 203 milhões de EBITDA ajustado. E alguns diferenciais, a Dexus conta com mais de 70 anos de mercado, então não é uma empresa tão nova assim, já tem uma tradição dentro do mercado brasileiro e hoje é liderança em painéis de madeira e presença crescente na América Latina. E no setor de aço, a Dexus trabalha em diversos setores, exploração de óleo e gás onshore, ou seja, em terra, e eu acredito que a PetroRecôncavo seja um dos clientes da Dexus, energia fotovoltaica e outras aplicações, gasodutos e construção civil e infraestrutura. E no segmento de aço, a Dexus atua através da Apollo e olhando os últimos 12 meses, mais de 77 mil toneladas em volume de vendas de aço, 799 milhões de faturamento e um EBITDA ajustado de 65 milhões. E a Dexus também não é tão nova assim nesse setor, com mais de 85 anos de tradição e é a fabricante certificada de OCTG com a solução completa para poços onshore de petróleo e gás em terra. E um ponto de atenção que o mercado tem batido na Dexus, percebam que hoje, dentro da distribuição de receitas, 76% vem do setor químico, enquanto 24% vem do setor de aço. Então hoje o setor químico é mais representativo, porém a Agência Nacional de Petróleo fechou um cerco contra a Dexus por causa do metanol vendido pela sua subsidiária. Então, em meados de novembro, houve algumas investigações relacionadas à Operação Carbono Oculto. Então, a Agência Nacional de Petróleo suspendeu a importação de metanol para revenda da GPC Química, que é a subsidiária da Dexus, e a revenda representa cerca de 15% do faturamento da Dexus nos últimos 9 meses. Porém, a própria Dexus já destacou que houve uma auditoria externa que foi concluída em novembro e não encontrou nenhuma irregularidade dentro dos procedimentos de venda de metanol pela empresa. Porém, o mercado já havia batido na cotação da Dexus. Em meados de novembro para dezembro, houve uma queda, porém foram referentes a dividendos e bonificações, porque percebam que a Dexus estava cotada aos R$ 8,00, subiu aos R$ 9,00 devido a alguns dividendos e depois caiu novamente. Porém, a queda devido ao metanol aconteceu no meio de janeiro, então aqui aconteceu a suspensão da venda do metanol e a cotação da Dexus saiu dos R$ 8,00 e caiu para cerca de R$ 7,30. Então esse foi um efeito relevante, porque olhando os últimos 2 a 3 meses, a Dexus caiu uns 17% na cotação. Então cautela com quem vai comprar a Dexus, aos seus acionistas, quem está de olho, porque hoje a Dexus está com esse problema e a venda do metanol encontra-se suspensa.
E hoje, já falando do retorno embutido no preço da ação, será que valeria a pena comprar a Dexus ou aportar na renda fixa? Hoje a Dexus normalmente tem um payout de 45% e o lucro estimado para 2026 fica na casa dos 150 milhões. Então o dividend yield ficaria na casa dos 8% e com um ROI médio de 15% e o reinvestimento do lucro restante, a Dexus poderia crescer a uma taxa de 17%, ou seja, isso daria basicamente IPCA mais 11%, enquanto hoje a renda fixa entrega IPCA mais 7,5%. Então, olhando nesse quesito, a Dexus estaria melhor posicionada, porém muita cautela porque isso é renda variável. Então, de uma hora para outra, poderia ter novos impactos dentro do lucro estimado para a Dexus, então poderia cair para 130, 110 milhões, consequentemente, isso impactaria no retorno real da Dexus. Mas olhando o cenário atual, o retorno da Dexus estaria bem interessante. Além disso, a empresa vem recomprando as suas ações, principalmente abaixo dos R$ 9,00, olhando desde meados de novembro de 2024. Apesar da baixa compra, a empresa já recomprou cerca de 1,6% do total. E abaixo dos R$ 8,00, aparentemente quem está dentro da empresa acreditam que sejam bons preços, porque a Dexus vem recomprando todos os meses. E percebam nesse detalhe que, olhando a rentabilidade dos últimos 10 anos, a Dexus conseguiu impressionantes 1.969%, porém percebam que isso aconteceu em torno de 2 a 3 anos. Entre o final de 2018 até meados de 2021, essa rentabilidade ficou concentrada em apenas 2 ou 3 anos. E após isso, a Dexus já caiu cerca de 42% na cotação. E aí você pode me perguntar, Calixto, mas o que houve para a Dexus cair na cotação? A empresa simplesmente não consegue mais crescer receitas, porque percebam, dentro da receita, olhando desde 2018 até 2021, a receita saiu da faixa dos 500 milhões e atingiu cerca de 1,7 a 2 bilhões em 2022. Consequentemente, nesse período, a cotação explodiu, porém percebam que os lucros e as receitas encontram-se praticamente estagnados desde 2021, encontram-se lateralizados. E a gente também percebe isso no gráfico de lucro versus cotação, que o lucro encontra-se em verde. Então o lucro saiu de 200 milhões e hoje encontra-se na casa de 130 a 140 bilhões, enquanto a cotação também saiu dos R$ 10 e caiu para menos de R$ 8. E hoje, olhando por esse indicador, poderia estar se abrindo um pequeno gap da gente poder aportar na Dexus e hora ou outra a cotação poderia novamente encontrar com os lucros. Mas mais uma vez, cautela ao colocar grandes percentuais desse tipo de empresa na sua carteira, porque hoje a Dexus é uma microcap, não tem nem 1 bilhão de valor de mercado, hoje ela vale cerca de 900 milhões. Apesar de ser uma das líderes no segmento, hoje ainda é uma empresa bem pequena. E para você ter acesso a todos esses estudos, meu preço teto da Dexus e diversas outras empresas, mais de 65 empresas, vira membro aqui do canal. Além do meu preço teto, você também vai acessar diversos indicadores, o ROI, a rentabilidade embutida no preço da ação, se hoje vale mais a pena comprar renda fixa ou as ações, vira membro aqui do canal. E é o que eu sempre falo, vira membro através do navegador, porque através do celular você vai encontrar algumas taxas, então o preço fica maior. Vira membro pelo navegador que você vai pagar uns 7 e pouco, e além da planilha que eu já mencionei, você também vai ter acesso a outras 3 planilhas de estudo e controle financeiro, e-books, vídeos exclusivos e também os meus aportes. E eu também queria agradecer aos colegas que acabaram de se inscrever no canal, que encontram-se com o nome em tela. Então isso ajuda muito, porque todos esses vídeos dão um baita de um trabalho e eu sempre quero trazer informações relevantes. Eu não trago empresa enrolada aqui, sempre tento trazer para vocês empresas que eu realmente considero que podem entrar na minha carteira de investimento. No mais, peço para curtir e comentar o vídeo. Comenta aqui embaixo se hoje você fica de olho nesse tipo de empresa ou se você prefere as gigantes do setor. Comenta aqui que isso já me ajuda muito e o YouTube indica para outras pessoas. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.